O nosso texto de domingo passado foi aquele texto de 1 de Coríntios 13, que é um dos textos mais lidos e lindos de toda a Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Mas esse texto que nós trabalhamos no domingo, ele não se refere ao amor de um homem para com uma mulher. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você quer que Deus fale com você, você tem que abrir a Bíblia. E você tem que começar a ler a Bíblia, e a sua alma, o seu espírito, a sua parte imortal, ela vai ser alimentada pela palavra do Senhor. Porém, a Bíblia diz tudo o que você quer que ela diga. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quiser usar a Bíblia para defender o seu ponto de vista, você vai achar de tudo na Bíblia. Se você não estiver gostando de uma pessoa, você pode ler um salmo que diz o seguinte: Senhor, pega os meus inimigos e taca a cabeça deles na pedra. Tem um cara que faz pegadinha na internet, eu acho engraçado, ele parece que é meio maluco assim, ele fala que vai dar pedrada nas pessoas, né? Ele fala, você quer levar uma pedrada? E as pessoas saem correndo, né? Mas tem um salmo que fala assim: Senhor, e pega os filhos dos meus inimigos e faça o mesmo, taca eles na pedra. Então, se você quiser, para agredir alguém, usar esse texto fora completamente de um contexto, você vai usar. Se você tiver 2 ou 3 mulheres, você pode usar um texto do Velho Testamento e falar assim: olha, o profeta lá, o Abraão, o Isaac, né, ele tinha várias mulheres. Então, a Bíblia não pode ser lida fora de um contexto. E esse livro de 1 de Coríntios 13, ele é muito lido fora de um contexto. Claro que você pode usar tudo. Quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele não está dizendo que você é um sal e que você tem que pegar todas as características de sal. Para então o sal, você precisa dar sabor. Você precisa conservar os alimentos que as pessoas... Não é essa a ideia do texto. A gente tem que tomar muito cuidado de não usar os nossos pré-achismos e os nossos conceitos e encaixar na Bíblia, né? Isso é um grande problema. E o texto de 1 de Coríntios, que é um texto lindíssimo falando sobre amor, o Paulo aqui ele está exortando a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Dons é uma capacitação que Deus nos dá para a gente servir ao corpo de Cristo, né? O dom pode ser um dom de línguas, pode ser de línguas estranhas, ou pode ser uma pessoa que tem facilidade de muitos idiomas, pode ser o dom de cura. Algumas pessoas acham que esse dom ficou lá para a época da Bíblia, mas nós acreditamos que Deus dá a algumas pessoas o dom de curar. Pode ser o dom de profecia, pode ser o dom de revelação. Eu conheci a história, um testemunho de um homem na Alemanha, que Deus mostrava na testa das pessoas, não sempre, mas algumas vezes mostrou para ele, e ele contou um caso que aconteceu. Ele pegou um avião e a pessoa do lado, ele olhou, estava escrito assim, adultério, na testa da pessoa. Aí ele olhou de novo, tinha um nome de uma mulher. Ele chegou para o cara e falou assim: eu não sei porque que eu estou dizendo isso para você, mas olha, eu sou uma pessoa do Senhor, eu vi escrito, e falou o nome da pessoa. Se a pessoa desabou a chorar, Deus está falando para você se arrepender desse caminho que você está trilhando, que você está fazendo. Então existem muitos dons, né? Você pega um Rafa, um Pedro, você vai ver que eles têm um dom para música. Nós temos algumas irmãs aqui, alguns irmãos que têm dons de criatividade artística. Eles fazem coisas assim incríveis. Tem pessoas que têm dom para adquirir riquezas. Sabia disso? Ele é excelente para administrar dinheiro, cuidar das riquezas. Então agora que a igrejinha está juntando dinheiro, está tentando fazer algumas reformas, vamos colocar ar-condicionado na igreja, vamos fazer algumas melhorias. A Silvinha está toda empolgada nos nossos cafés, ela sempre falando, que bom. Mas já pensou alguém que tem essa capacidade de gerir, de administrar esses valores, né? Ele veio uma bronca outro dia do gerente de banco, que ele falou assim: vocês têm um dinheiro parado na conta aí, desde a época da pandemia, rendendo quase nada, né? Então,
isso é importante. Por que Deus nos dá dons? Para a gente servir no corpo de Cristo. Tem um dom que chama-se dom da capacidade maior de sofrimento. Tem pessoas que conseguem sofrer mais do que as outras pessoas. Então ele é um missionário no campo, ele está lá e ele está feliz. É que nem eu brinco com o nosso querido pastor Binho, às vezes ele vai fazer uma maratona de 42 quilômetros. Ele está uma felizão, tio irmão, você não sabe a paisagem. Eu fico assim, esse é um dom para disposição para o sofrimento, né? Alguém fazer uma maratona de 42 quilômetros e está feliz, é uma capacitação física, mas também que Deus nos dá para a gente servir e a gente abençoar a vida de outros irmãos. Então Paulo vai escrever esse texto de 1 de Coríntios dizendo assim, olha, essa igreja tem todos os dons. Todos os dons Paulo fala que aquela igreja tinha. Mas ele fala assim, eu escrevo a carnais, não a espirituais. E eu preciso mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente do que esse caminho dos dons. Eu fiquei sabendo uma vez, um presbítero aqui me contou de uma irmã que a igreja dela era uma igreja que as mulheres não podiam orar pelas pessoas. Não aceitava isso, né? E uma questão naquela época bastante preconceituosa, ainda mais nos dias de hoje. Por isso que na nossa igreja a gente não tem problema de ter presbítera, pastora, e o que é importante é que Deus dê à pessoa o dom. O que adianta a gente colocar um homem aqui, porque ele é homem, tem que ser pastor, né, masculino, mas ele não tem o dom. Quem tem o dom é a irmã que está sentada ali. Então ela deve servir, ela deve abençoar a igreja de acordo com o seu dom. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é que eu sei que eu tenho um dom ou não? Tem uma coisa assim meio básica. Quando você tem um dom, você abençoa as pessoas. E as pessoas começam a falar, menina, mas olha a sua oração, hein? Não é uma oração comum. Quando você ora, eu não sei, acontece dá um nó na goela, dá umas coisas diferentes. Você, né? E essa irmã que não podia orar, caiu endemoniado lá. E os homens lá orando pelo endemoniado, e a irmã não podia orar pelo endemoniado, e o demônio não saía. E diz esse presbítero que a irmã, como não podia, porque ia escandalizar os irmãos, ela estava com a sandália, ela triscou com o dedão do pé. Diz que o demônio foi embora. Então tem pessoas, claro que expulsar demônio é autoridade, mas tem pessoas que têm uma capacitação maior para orar para as pessoas e as pessoas serem libertas. Tem pessoas que têm um dom, todos devemos, porque existem funções universal. Não venha você me dizer, eu não tenho o dom da oferta, né? Eu não tenho o dom do dízimo. Isso daí não é dom, isso é função universal. Existem as funções universais que a gente precisa trabalhar e fazer. O que eu ia falar antes disso mesmo? Me ajuda aí. Como é que você descobre que você tem um dom? Então, quando você tem um dom, as pessoas começam a falar. Mano do céu, quando você canta, já viu o Dudu França cantando? Eu vejo a luz. As adolescentes gostam. Um senhor de 73 anos cantando, as adolescentes aqui ficam todas na frente. A gente gosta muito do Dudu, pastor. Eu tenho 56, né, Tacola? Nós, né? Você fez essa semana, me passou. O cara tem 70 e poucos adolescentes gostam. Por quê? Tem um dom para cantar. Postei um videozinho dele cantando Frank Sinatra lá. Todo mundo de pé aplaudindo. Porque tem um dom. As pessoas descobrem isso. Então, as pessoas começam a falar sobre isso. Então, os amigos falam, a igreja fala. E outra, você sente uma alegria muito grande. É que nem quando a Carminha faz o quindim dela, o quindão para o pastor James. Então ela tem o dom do quindim. Não, brincadeira. Mas a Carminha, ela faz um quindim, tadinha, ela foi lá, comprou as coisas, tal, fez o quindim. E eu estou comendo o quindim feliz. Aí eu mando fotografia no grupo da família e falo, obrigado, mamãe. Você mandou só para mim, você realmente, eu sou um filho muito querido. Meus irmãos ficam todos bravos, né? Não sei o quê. E o Samuca outro dia postou de um doce lá também, a gente fica brincando um com o outro. Então ela faz o quindim, trabalhou e ela sente uma alegria.
Então o dom é assim, quando você tem o dom, você abençoa a pessoa e você se sente muito abençoado. Fala, meu, que legal, foi muito bom. Agora, quando você não tem o dom, as pessoas logo percebem. Você canta, tinha um rapazinho que estudava aqui na USP, ele era não sei de que igreja, ele vinha de vez em quando cantar, ele gostava de cantar. Mas só ele gostava. Que era horrível quando ele cantava. As pessoas ficavam assustadas, as crianças corriam para o colo da mamãe, que ele dava uns gritos, eram umas coisas muito, né? Mas ele insistia em cantar. Então, quando não tem o dom, não adianta você ficar insistindo nessa coisa toda. Então, Paulo vai mostrar um caminho ainda mais excelente, que não tem a ver com os dons. Falou, meu, você pode falar profecia, você pode ter o dom de dar o seu dinheiro para a igreja, você pode, mas se você não tiver amor, nada valerá. Não tem valor algum dom sem amor. Qual é a motivação que você está fazendo? Aí Paulo, como ele vai falar de amor, aí a gente pode dar um nó na cabeça. Porque outro dia eu vi um adesivo num carro escrito assim, eu amo duende, né? Eu falo, amor de duende. Aí o outro, eu amo meu cachorro, né? Aí o menino que está namorando com a garota, ele pega a garota e fala assim, eu te amo. Ela fica feliz. Aí ele come o Big Mac, aquele novo que saiu, cheio de cheddar, que está caindo, e quando ele morde, ele fala assim, eu amo o Big Mac. Aí a menina fala assim, mas ama o Big Mac, me ama, como é que é esse amor? Então hoje em dia a gente está num tempo de tudo vale a pena, né? Qualquer forma de amar vale a pena, e a gente confunde toda essa relação de amor. Então Paulo vai dizer que amor é mais do que sentimento. Paulo vai falar uma coisa importante para a gente, e é importante que a gente chame a atenção da igreja em relação a isso. Quando você quer saber o que é o amor na Bíblia, na palavra de Deus, você deve ir a Deus. Fala, Senhor, me ensine a amar. Senhor, me ensine como é que eu devo me relacionar com as pessoas. E a Bíblia e Deus vai te ensinar. Porque a Bíblia lá em João fala que Deus é amor. A Bíblia vai falar que a natureza de Deus é amor. Por isso que Paulo vai falar, olha, sem Jesus, sem amor, não vale nada, você está com uma motivação egoísta. Então, quando você quer aprender sobre amor, não adianta você chegar para Deus e falar, Senhor, eu amo o Big Mac, eu amo isso, eu amo aquilo, eu quero te amar também. Não, você tem que falar, Senhor, me ensine a amar. O amor mais puro e verdadeiro que existe. Já que o Espírito Santo, a tua presença entrou em mim, agora eu quero aprender a amar do jeito que Jesus ama. Do jeito que o Senhor me ensina a amar. Não venha com seus preconceitos e seus achismos a respeito de amor, porque não vale a pena. Tinha uma menina que ela orava para arrumar um namorado. Ela disse, Senhor, eu quero arrumar um namorado. Antes que Jesus volte, eu quero casar, né? Eu quero casar, eu preciso arrumar um namorado. Então, Senhor, pode mandar um namorado. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Ela falava com Jesus, mas no final ela falava assim, mas tem que ser o Luizinho, Senhor, né? Então às vezes a gente vem com essas orações todas, né? mas tem que ser, sabe? Não é a tua vontade, é do meu jeitinho. Então quando a gente fala de amor, a gente tem que deixar os nossos achismos e preconceitos de lado. A nossa igreja nunca teve, e espero enquanto eu estiver aqui, nunca ter esse mau costume de franquear o nosso púlpito aos políticos para fazer campanha para A, B ou C. Cada um exerceu o seu voto hoje, muito bom, muito importante. Nós não falamos para ninguém votar em A, B ou C, é uma decisão unilateral, uma decisão sua, da sua consciência. E quem não gosta de política já está fazendo política, né? A minha política é eu não gosto de política, nem dos políticos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque um Hitler se levantou porque os cristãos não ligaram para a política, né? A escravidão, principalmente americana, esses preconceitos no sul dos Estados Unidos, fazendo vistas grossas para uma coisa tão absurda, tão berrante, que foi a escravidão e o preconceito racial nos Estados Unidos. Então sim, os evangélicos têm que se levantar, os evangélicos têm que se envolver, né,
Mas a gente está cometendo um erro, viu, irmãos, que eu falei domingo passado e vou voltar a falar. A gente está dizendo que candidato A, B ou C, ele é de Deus. Que partido A, B ou C, ele é de Deus. Os democratas são de Deus, os republicanos é do capeta, né? A direita já diz, vai ficar as direitas e os bodes à esquerda. Quem é de esquerda é bode. Então fica toda uma confusão e uma briga. Cada um querendo impor a sua opinião para o outro. Cada um sabendo mais, né? Porque tá. Aí eu lembro do pai de um amigo meu que falava: você diz que sabe muito, vagalume sabe mais, solta fogo pelo bumbum, coisa que você não faz, né? E a gente se engana tanto defendendo um monte de... Então o que a gente deve fazer? E que a gente não está fazendo e que precisa fazer? Isso aqui, Jesus, o jeito Jesus de viver. Amigo ou vereador que eu votei em você, enquanto você estiver defendendo o jeito Jesus de viver, enquanto você não estiver com as heresias, com as aberrações que vão contra o que Jesus nos ensina, você não vai ter meu voto. Independente se você é esquerda, direita, centro, ou seja lá o que for. Se você é tucano, se você é lobo, que bicho que você é. Então a gente está esquecendo disso, que é muito importante. O cristão, o que é o cristão? Ele é um seguidor de Cristo. Ele tem que ter esse crivo que é a palavra de Deus. Algumas coisas todo mundo faz, mas nós não fazemos. Algumas coisas, e aí a gente chega para a questão política e a gente começa a relativizar. Eu não estou dizendo de usos e costumes, não estou dizendo disso e aquilo, né? Mas você tem que fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, antes de eu exercer o meu voto, em quem que eu devo fazer? Quais são as propostas? O que essa pessoa pensa? O que Não me deixe cair nesse engano, nessas soluções mágicas e tantas outras coisas. Então aqui, para a gente finalizar, Paulo vai falar muito sobre os dons, né? E depois ele vai falar sobre o amor, que é mais que sentimento. Ele vai dizer que dom sem amor não vale para nada. A gente vai ter uma igreja vazia. Sabe o que Paulo vai dizer? Que dom sem amor é que nem um sino. Bim, bim, bim. O que é um sino? É vazio. Sabe, irmãos, às vezes você vai numa igreja que faz muito barulho, porque lata vazia faz mais barulho que lata cheia. Às vezes as pessoas cheias da palavra de Deus, cheias do Espírito Santo, ele se cala, ele espera, ele tem um fruto do Espírito Santo, né? Então, alguns subtítulos aí vão dizer que o amor é um dom supremo. Isso daí está errado, a ideia não é essa. E esse subtítulo quem coloca são os tradutores, não é a Bíblia inspirada, a palavra de Deus. E aí a gente tem que ir lá para Gálatas 5, que é o texto que a gente leu, a partir do verso 16, que Paulo agora escrevendo à igreja da Galácia, ele vai dizer assim: por isso digo, 5,16 de Gálatas, vivam pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe que a comunhão com Deus nos impede de pecar, e a não comunhão com Deus nos faz pecar. Se você vê TikTok o dia inteiro, se você vê Instagram o dia inteiro, se você ficar sem contato nenhum com a palavra de Deus a semana toda, com as coisas espirituais, a sua chance de cair em pecado, de ficar no pecado é muito grande. Mas a comunhão com Deus é o que o texto está dizendo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne, os nossos desejos, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem o nosso texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne e suas paixões e os seus desejos. Vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que interessante esse texto de Paulo, mas me parece que tem um erro aqui de português. Porque a Bíblia, a maior parte das traduções vão dizer o seguinte: o fruto do Espírito é... Ele está dizendo aqui no singular, não é? Fruto. O fruto, está falando de um fruto. Mas o fruto do Espírito é... Aí ele começa a relacionar vários frutos. Me parece que tem alguma coisa errada aqui. Não é mesmo? O fruto do Espírito é singular. Amor, alegria, paz. Deveria ser. Os frutos do Espírito são... Aí vai relacionar no plural, não no singular. Então, me parece que tem uma questão aqui importante, porque não é verdade que amor já contém alegria? É. O amor já contém alegria. O fruto do Espírito é amor, paz. Parece que essas coisas já estão contidas no amor. O amor está no mesmo patamar da alegria. Quem ama tem paciência. Quem ama espera. Então o que acontece aqui é que no grego eles não observavam pontuação. Não tinha vírgula, 2 pontos, não tinha nada. Então a tradução foi assim: mas o fruto do Espírito é amor, e começa... Mas o amor, ele contém todas essas coisas. Então, a melhor tradução aqui seria: o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. Aí vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência. Porque o amor não está no mesmo patamar que essas coisas. Essas coisas estão dentro do amor, né? Dentro do amor, benignidade. Então, diferente dos dons que nós falamos hoje, se você não tem um dom, não fique chorando, não fique orando pedindo, porque um dom é dado segundo a graça, não é porque você merece. Claro que você pode desenvolver um dom. Então você tem um dom de música, tem um ouvido absoluto. Você deve estudar, você deve se dedicar. É um equívoco achar porque eu tenho dom. Quem tem dom gasta tempo com as coisas que ele é chamado a fazer. Mas se você não tem alguma coisa, que nem o menino que cantava na igreja, não era a praia dele. Mas ele ficava insistindo, e ele queria. A igreja ficava frustrada, ele ficava decepcionado porque não conseguia cantar, as coisas não aconteciam, ele vinha com um playback e ficava gritando e não abençoava a igreja, e nem ele era abençoado. Então é o seguinte: se você não tem um dom, relaxa, não fica preocupado, porque Deus deu a todos nós dons. Você vai descobrir o dom que Deus te deu. Pode ser até o dom de chegar mais cedo e fazer um cafezinho. E como faz falta um cafezinho, Rafa? Né? Às vezes a gente chega aqui para arrumar o som, tem que arrumar os cabos todos, passar todo. A Rafinha pegou os pedais, hoje o Pedro montou, veio mais cedo, todos os pedais. Ela gostou de apertar, que ela viu. Eu estava tocando e ela estava apertando, mudando todos os sons aqui. Então alguém, às vezes faz um cafezinho, já dá uma animada, né? Tem pessoas que, a dona Zefinha, quando ela veio para a igreja, ela falou assim: pastor James, lá na igreja que eu frequentava, eles falaram que não gostam que fica distribuindo folheto. Mas eu gosto de distribuir folheto. Pode distribuir folheto aqui na porta da igreja? Pode, irmão Zefinha. Deus deu para a senhora o dom de distribuir folheto? Bora, vai lá. Ela batia no ônibus assim, lá. Agora os ônibus não tem mais janela, fica difícil, né? Ela batia nos carros. Olha, meu filho, Jesus lhe ama, viu? Pega aqui esse folheto. A gente tem que tomar até cuidado, dona Zefinha, cuidado para não ser atropelada aí na frente da igreja. Tome cuidado. Eu gostava de entregar folheto. Então, se você não tem um dom, fica tranquilo. Mas, se você não tem um fruto do Espírito Santo, não fique tranquilo. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor, porque uma das traduções no latim, não no grego, para amor, sabe o que é? Aprendizado. A gente aprende a amar.
Às vezes eu brinco com a minha querida Silvinha, nós fizemos 37 anos de casado, eu falo assim, eu te amo 37 vezes mais. Porque a gente aprendeu um monte de coisa. Quando eu tinha 18 aninhos que eu falei, eu te amo, vamos em frente, eu nem sabia o que a gente ia passar. Então o amor é aprendizado, a gente pode aprender a amar. Aí ele vai falar sobre 8 situações aqui do fruto do Espírito, né? Ele vai falar sobre alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então parece que uma coisa vem na contramão da outra. Se você não tem o fruto, não se preocupe. Mas se você não tem o dom, não se preocupe. Mas se você não tem o fruto, busque, procure o fruto do Espírito Santo. Ore. Então a Gabi, eu pedi para ela colocar aqui. Eu quero fazer uma perguntinha, finalizando para vocês. Olha só, será que você é uma pessoa um tanto que impaciente? Você reage com você e com as outras pessoas com pouca paciência, né? Vamos para o outro, Gabi. Será que você é uma pessoa que não é muito feliz? Você passa por processos depressivos? E se você tivesse um pouco mais de alegria, a sua vida seria melhor, né? Aqui a impaciência, longanimidade, significa paciência. Então você tem que pedir, a coluna da direita aí, pelo menos aqui do meu lado, está a coluna da direita, longanimidade, paciência, é o que você tem que crescer nesse amor. Porque senão a gente vai viver uma igreja assim, romântica, né? Ai, pastor, eu te amo. Ai, irmão, eu te amo. E a gente não vai sair disso. Então, se você é impaciente, você precisa do fruto que é paciência. Se você é uma pessoa que tem tendência à tristeza, você precisa do fruto do Espírito Santo, que é alegria. Se você é uma pessoa muito inquieta, né? Inquietação, anda para um lado para o outro, não para, né? Tem uma inquietação interior, exterior, você precisa dessa paz, né? Essa paz que é uma tranquilidade emocional, é um estado de saúde espiritual. Você fala, poxa, essa pessoa, você sente a paz de Deus na vida dele. Se você é uma pessoa que não é muito confiável, você mesmo não confia em você, você fala assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho que não, acho que eu não, e também as pessoas acham que você não é muito confiável. Você precisa dessa fidelidade, né? Fidelidade, essa palavra é traduzida também como fé. Se você tem frouxidão, né? Se você é sempre assim, qualquer nota, se você vai para um lado, vai para o outro, não, eu sou assim, eu sou assado, você às vezes não consegue ser enérgico, às vezes até com os filhos, até com as pessoas, você fala, poxa, eu não queria fazer isso, mas eu fiz para não magoar o meu amigo, para não fazer isso. Então talvez você precisa do fruto que chama-se bondade. É engraçado que a bondade, as pessoas acham que a bondade é essa coisa de você, ele é bonzinho, ele é dócil. Bondade não tem nada a ver com docilidade. Bondade é você falar a verdade e não negociar os princípios de Deus para a sua vida. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim são caminhos horríveis e de morte. Então a gente precisa de bondade, ou seja, não negociar os nossos valores. Depois de frouxidão, só mais 3, tem grosseria. Será que você não precisa ser um pouco mais cativante, né? Ele não tem paciência. Nossa, sai para jantar com os amigos e já começa a brigar com o cara do valet, com não sei quem. É sempre no trânsito, já ficou uma, né? É engraçado que às vezes alguns homens no trânsito pensam que estão numa corrida de Fórmula 1 e a esposa ao lado fica sofrendo, sofre, e às vezes ela não fala nada, ela fica calada, mas ela sofre, o jeito maluco que ele dirige.
Então essa pessoa, às vezes, é uma pessoa grosseira em vários aspectos da vida. Ele precisa dessa benignidade que é o fruto do Espírito, que é amabilidade. Precisa ser mais amoroso. Penúltima, falta de disciplina. A Bíblia aí, o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Todos nós precisamos crescer nessa falta de disciplina, né? Se a gente conseguisse gerenciar a nossa vida, o nosso relógio melhor, se a gente tivesse um domínio próprio, sabe, irmãos, muitos de nós, a gente fala de domínio próprio a respeito das bebidas alcoólicas. Eu tenho domínio próprio, quase não bebo. Pois é, mas seu cartão de crédito está estourado. Você vai passar o ano inteiro tentando pagar os juros mais altos do mundo. Você não tem domínio próprio. Esse texto não quer dizer só a respeito de álcool. A respeito de tudo na vida. Que a gente deve ter esse controle, esse autocontrole, né? E o último, obstinação. Talvez você está bloqueando essa capacidade de ser amada, porque você não abre mão dos seus achismos, dos seus preconceitos. Uma vez eu fui numa festinha infantil, tinha um pai lá que a gente começou a falar. Eu falei, nossa, esse sujeito sabe de tudo e ele é obstinado, é a opinião dele, pronto, acabou, não adianta você falar nada. A Bíblia fala que você precisa do fruto do Espírito, que é mansidão. Então, irmãos, não adianta a gente orar aqui, você sair emocionado, chorar, olha que palavra maravilhosa, e nada mudar na sua vida. Porque tem situações que Deus pega a caneta da sua vida e Ele começa a escrever a sua história. E tem situações que Ele pega a caneta e coloca na sua mão. Ele fala assim, agora é hora de crescer. Vamos ficar de pé? Em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver as cartas às igrejas. A igreja mais dedicada, a igreja que tinha dons do Espírito Santo, uma igreja atuante, uma igreja que tinha muitos trabalhos, muitas atividades na igreja, é uma igreja que tinha a sua agenda lotada. E o anjo da igreja fala assim, eu conheço a sua dedicação, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu zelo com a palavra do Senhor, eu conheço o seu afã. Mas o anjo da igreja vai dizer, igreja de Éfeso, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você não me ama mais como você me amava. Eu fico tão feliz aqui na igrejinha quando alguns irmãos ficam às vezes até um pouco enciumados, mas eu gosto muito de gente recém-convertida, né? O Eduardo, a Sil, os meninos que estão chegando aí. Eu conversando com essa gente, eles estão vivendo o primeiro amor. Começam a ler as primeiras palavras da Bíblia. Começa a sentir uma mudança no seu interior, né, Ângela? A Ângela, quando chegou, Deus foi trabalhando. Conversei, e aí, Ângela? Às vezes ela falava algumas coisas, a gente ficava quieto. Eu fui num jantar na casa de um desses irmãos que se converteu recentemente. Aí uma das pessoas falou uma coisa assim, mas tão para chocar a gente. Eu sou assim, assim, assim e não mudo. A minha religião é essa, essa. Aí a minha filha Maria Luísa no caminho falou, poxa pai, mas a Bíblia diz tão claramente, a pessoa está ouvindo. Eu falei, filha, a gente precisa orar. E a palavra foi entrando, a pessoa aceitou Jesus, foi batizada, hoje está aí, é uma bênção. Então é gostoso conversar com recém-convertido, porque estão no primeiro amor, estão lendo a Bíblia, né? Estão apaixonados por Cristo, ouve louvor, né? O Senhor vai responder nas orações, é uma busca.
Mas o Senhor diz à igreja de Éfeso: você é bem dedicado, mas eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o seu primeiro amor? Não, você não perdeu. Não é uma coisa que você perdeu, é uma coisa que você deixou. Você deixou o seu primeiro amor. Quando nós estamos apaixonados, eita, mas a gente faz de tudo, hein? Quando a gente está apaixonado, não tem dinheiro para pagar a pizza para a namorada, a gente arruma. Não tem roupa. A Kátia brinca com o Carlos, que fala assim: ei, pastor, ele subia lá no andar do ICE, da enfermagem, não sei quantas vezes, e eles começam a brincar, né? Não, ela que subia, ela que via o meu carro, ela que não... É porque está apaixonado. Está apaixonado. Qualquer dia eu vou trazer aqui aqueles carros cor-de-rosa, que solta fogos, que a pessoa fica falando no microfone, sabe? Eu acho tão bonito aquilo, sabe? Eu vou trazer um para Silvinha aqui. Silvinha! É o pastor Jamie. Pá, 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 solta umas bombas. O amor é brega, gente. O amor é brega. Não adianta ser, né? Eu lembro que eu ouvia com a Silvinha as músicas do Michael Jackson no telefone. A conta de telefone, meu pai brigava. Esse menino que não larga do telefone com essa namorada. Era office boy, ficava assim, bem lá, na. E a gente chorava e chorava. Você está chorando, amor? Estamos chorando, né? Depois um dia a Mara vai contar para vocês como é que ela se apaixonou pelo Júlio. Apaixonada, não foi, Amarildo? Uma paixão arrebatadora, né? Pastor, olha, isso é muito bom, isso é muito lindo. Mas como está a nossa vida em relação a Deus? Será que estamos deixando o primeiro amor? Quanto tempo a gente não dobra o joelho? Quanto tempo a gente não tem uma epifania? Sabe o que é epifania? É quando a gente vê a presença de Deus assim ao nosso lado. Existem dias na minha vida que eu estou no carro, ou estou tocando o meu violão. Eu estava deixando muito de tocar violão, preocupado com muita coisa. Eu tenho mais violão em casa do que sei lá o que. Eu comecei a colocar agora no meu quarto o violão. Tem lá na sala, tem. Porque às vezes a gente está louvando, né, Pedro, os meninos aqui. De repente você sente uma coisa te abraçando. Você sente uma visitação. Isso chama-se epifania. É o amado de nossa alma nos visitando. Ele vai dizer lá em Apocalipse 2: dê meia volta. Veja onde você caiu e retorne ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Meus irmãos, a minha oração nessa noite é que eu e você, que a gente tenha os dons espirituais, mas não sem o fruto do Espírito. Porque os dons sem o fruto do Espírito de nada vale. E o fruto do Espírito é um desafio para mim e para você, para a gente crescer nessa arte de amar. É verdade, às vezes Deus coloca alguém que você não gosta na sua vida. Ai, meu, essa pessoa, ele me cansa. Deus quer que você cresça na paciência. Eita, pastor, mas Deus quer que você cresça na benignidade, na bondade. E é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos avançando. Vamos ouvir uma canção.